Nessa noite, amém? Segunda Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo. Glória a Deus. Versículo 10. Que diz assim a palavra do Senhor. Passamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponemos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra bastante conhecida pelos irmãos, pela igreja, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias em nossas vidas. Nós bem conhecemos a palavra. Mas nesta noite o Espírito Santo ele iniciou esse culto falando de uma mulher que derramou o seu vaso de alabastro aos pés do Senhor. E ele vai deixar essa noite falando de uma outra mulher que também ofertou o seu melhor a Deus. Cada um oferta a Deus aquilo que tem. Uma tinha um vaso de alabastro e essa tinha um cantinho na sua casa. E resolveu desse cantinho ofertar a Deus e fazer o seu melhor. Porque nós vemos que às vezes nós pensamos, o que darei eu ao Senhor? O que eu posso fazer? E muitas vezes deixamos de fazer porque julgamos que o que temos é pouco. Ou às vezes julgamos que o que temos, o conhecimento nosso é pequeno. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus vem dizer para a sua igreja que o teu Deus não está preocupado com o tamanho, com quantidade. Ele está preocupado com a qualidade daquilo que você vai entregar. No vaso de alabastro havia um unguento caro que o Senhor recebeu como adoração. Mas num quartinho pequeno foi colocado um candeeiro, uma mesa, uma cama, e o Senhor recebeu como adoração. Porque cada um oferta a Deus aquilo que para si é o seu melhor. Esta mulher, primeiramente, antes de ofertar um quarto ao Senhor, ela ofertou a sua visão para prestar atenção àquilo que verdadeiramente importava. Talvez na sua vizinhança, com certeza, haviam muito mais mulheres, não somente aquela. Mas quantas será que paradas na sua janela observaram o andar do homem de Deus? Quantas vezes nós estamos sentados no mesmo culto, mas um irmão do nosso lado sai dizendo que a palavra não falou nada, que o culto foi vazio, que a noite não foi satisfatória, que não tinha unção na igreja. E aí você olha para o irmão do teu lado e o irmão está se desmanchando. A unção é a mesma, a igreja é a mesma. É o jeito que você olha, a visão que você tem sobre o que se passa ao teu redor. Aquela mulher teve uma visão, como foi louvado pelas irmãs, uma visão de águia, uma visão diferenciada. Às vezes, irmãs, nós perdemos tempo, é um culto do círculo de oração. Eu conversava esses dias, hoje pela manhã, na consagração com as irmãs, que às vezes nós focamos os nossos olhos no que eu não tenho, esquecendo de olhar o que Deus está colocando ali na minha frente. Que aquilo para mim pode ser ferramenta, aquilo é o que Deus está preparando para a minha vida, mas eu estou olhando para cá. Talvez tivessem ali 3 mulheres, cada uma na sua janela, mas a Sunamita enxergou Eliseu. A Sunamita enxergou o profeta. A Sunamita enxergou que ali passava um santo homem de Deus. Isso fala sobre nós. Quando nós passamos na rua, quem olha para mim e quem olha para você enxerga um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Porque ser santo aos olhos do outro, irmão, não quer dizer de veste. Porque a palavra do Senhor não diz que ela diz ao seu marido assim: ali está passando um homem vestido parecendo um homem de Deus. Não. Ali passa um homem que tem umas roupas que parece que ele é crente. Não. Ali está passando um santo homem de Deus. E quando o Senhor disse a Pedro, aos seus discípulos, o que revelou aquela mulher foi o Espírito, não foi a aparência. Foi o que ia dentro dele, não foi o que ia fora. E ali ela contemplou que aquele homem merecia ter um tratamento diferenciado. Coisas que nós pouco vemos hoje na terra. A diaconisa Karen, aqui na sua oportunidade, ela diz: devemos honrar os nossos pastores. E é difícil ver isso hoje em dia. Hoje em dia, mais você vê querendo passar a perna rasteira no pastor do que querer honrar
e obedecer a sua liderança. Hoje em dia é difícil cada um querer esperar o seu tempo. Tem o entendimento que cada um tem o seu chamado, mas para cada chamado há um tempo para o chamado se cumprir. E não adianta, nós queremos pular etapas, nós queremos subir de 2 em 2 degraus, porque quem sobe rápido cai rápido também. Então nós precisamos entender que é necessário saber estar no lugar no tempo de Deus. E essa mulher, ela olha para aquele homem e ela chega no seu marido. E o interessante é que se você procurar, você não vai encontrar o nome dela. Ela é apenas citada como uma certa mulher. Porque quem dá valor a nome, a título, a cargo, somos nós. No céu não tem. No céu não tem preocupação com a carteirinha, com o título que é dado aqui na terra. Deus não está preocupado se você é pastor, bispo, missionário ou é apenas adorador, como foi noivado. Ele está preocupado com como você responde ao chamado dele sobre a tua vida. E ela respondeu. Ela olhou, o céu lhe revelou. Porque é preciso ouvir a revelação. E o céu revelou, e filha, ali passa um homem que merece a sua atenção. E ela resolveu obedecer à voz de Deus. E quando ela obedece à voz do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ela diz ao seu marido: vamos fazer um quarto para aquele homem, para que quando ele venha para cá, ele tenha um lugarzinho reservado para ele. Só que não sendo boba, cada vez que ele vinha, ela se assentava com ele. Ele preparava um bolo, ele preparava um café, talvez um chá, eu não sei o que eles comiam, mas vamos aproveitar. E ali ela está absorvendo. E com esse contato diário, ela entendeu que este homem merecia este cantinho. Nós, às vezes, irmãos, nos esquecemos que há algo que nós precisamos decidir. Você quer ser casa ou passagem para o Espírito Santo de Deus? Porque quem quer ser passagem, no culto às vezes é cheio. Um culto renovado, avivado, que a palavra do Senhor é ministrada, um louvor é cantado, o Espírito Santo toma a igreja. De passagem, ele passa por você. Mas você pode escolher se você vai ser aquilo que em 1 Coríntios diz que você foi chamado para ser, que é casa e morada, dentro da habitação do Espírito Santo de Deus. Eliseu passava, parava, comia, conversava com ela, mas um dia ela tomou a decisão: eu não quero só de passagem, eu quero a presença de Deus na minha vida fazendo morada. Ela escolheu convidar o homem de Deus para fazer morada, porque não basta o Espírito Santo de Deus ter escolhido você como morada. Você precisa abrir a porta e dizer: vem. Você precisa abrir a porta e dizer para ele que você desocupou a casa, que você liberou o ambiente. Porque às vezes nos esquecemos que ele não ocupa um ambiente que já está ocupado. A palavra do Senhor vai nos dizer nos mandamentos que o Senhor Deus é Deus sobre todas as coisas e não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus e não terás outro diante de mim. E quando tem um Deus já ocupando um espaço, o Senhor ele não ocupa. É necessário se esvaziar. É necessário fazer como ela fez. Ei, vai ali naquele cantinho, mas provavelmente, você já viu o cantinho de casa? Em casa tem um quartinho, deixa o ali de ouvido fechado, que é onde a gente vai colocando tudo que é brinquedo, tudo que é bagunça. Isso aqui não vai usar agora, coloca lá. Isso daqui é do Natal, então deixa guardado do Natal, a gente pega de volta. Mas se eu precisar receber alguém e colocar naquele quartinho, eu primeiro vou precisar limpar o quarto. Para colocar alguém para ocupar aquele quartinho, eu vou precisar tirar a bagunça. Para receber Eliseu, porque você não vai receber ninguém num quarto cheio de entulho. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos receber o Senhor em nossa vida para fazer morada. Mas para ele fazer morada, é necessário retirar os entulhos. É preciso tirar aquilo que a gente está guardado, aquilo que está ocupando um espaço que é somente de Deus. Deus, o Senhor escolheu como templo e morada para o seu Espírito habitar. Mas se tiver algo no lugar, ele não habita. Ele passeia, ele visita, mas não habita. aleluia. Ele visita no momento de um culto,
momento de adoração você se entrega, Ele vai visitar. Mas quando acabar a adoração, Ele se retira, porque não há espaço para morar. E Ele precisa de espaço para morar. E Ele encontrou espaço naquela casa. E Ele se alegrou tanto, e já foi dito nesta noite, que o nosso Deus não nos despede de mão vazia. Nada que você lançar no reino, você não verá o fruto. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, tenha certeza, a recompensa, a galardão no céu. Mas o Senhor é abençoador e recompensador aqui na terra também, para cada ato e atitude que nós temos em favor do seu reino e do seu evangelho. Então Eliseu olha para aquela mulher e diz para Geazi: precisamos fazer algo por ela, porque ela abriu não só o coração, ela abriu a casa. Ela se dispôs a fazer algo por nós, e o Senhor vai retribuir. E aí a palavra vai nos mostrar que ela vai ter um filho, uma criança que ela não esperava, algo que ela não julgava mais que fosse. Mas veja, igreja, que ela não barganhou com Deus. Ela não abriu a porta da casa esperando receber. Ela abriu apenas de coração aberto, pedindo nada em troca. Porque infelizmente estamos vendo um evangelho mercenário. Se eu estou todos os dias na casa de Deus, Deus tem que fazer por mim. Deus, aleluia! Deus tem, porque eu vou para a igreja todos os dias. Porque eu não perco o culto. Porque eu não perco oração. Esquecendo que nós estamos fazendo apenas aquilo que fomos criados para fazer, que é prestar a Ele a nossa adoração. Aleluia! Com o Senhor. O adore por quem Ele é e não pelo que Ele faz. E não por que Ele pode fazer. A recompensa vem quando o teu coração está vazio. Quando você está fazendo apenas por Deus. Porque não adianta, irmão. Infelizmente nós vemos que alguns hoje em dia, até na hora de ofertar na casa de Deus, tem um entendimento que quem oferta mais vai receber mais. Mas eu vejo a palavra do Senhor sendo citada uma viúva que ofertou um pouquinho que tinha. E que o Senhor disse: essa daí deu mais que todo mundo. Porque nesta noite o Espírito Santo está dizendo: não é o tamanho, não é a quantidade, é a qualidade. Aleluia! Sobre a vida daquela mulher, de um pequeno quarto, com mobília simples, com coisas simples. Não adianta nós pensarmos que se enfeitando demais, você vai chamar atenção, sim, mas do exterior. Verdade, Deus. O homem Aleluia. O homem vai dizer: olha que bonito, olha como é cheio, olha. Mas Deus não se deixa escarnecer por essas coisas. Pai, aleluia. Dentro do quarto. Ele quer saber se dentro do quarto tem um candeeiro para iluminar verdadeiramente. Glória a Deus. Se dentro do quarto tem uma caminha, tem uma cadeira, tem lugar para ter comunhão na tua vida. Tem lugar para ter intimidade com Deus na tua vida. O Santo Espírito de Deus já falou aqui nesta noite, usando a profetisa neste lugar. Perdemos tempo com tantas coisas, mas não temos mais tempo para separar. Onde está o teu quartinho de oração? O teu lugar que você separou e disse: vou separar aquele pedaço, aquele horário, aquele momento que é para Deus. Aleluia. Porque o Senhor, Ele precisa, irmão, de qualidade em nossas vidas. Às vezes nós nos habituamos a dizer assim: a vida está uma correria tão grande, eu não tenho tempo de orar. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu levanto e vou orando e vou falando, e Deus ouve. Deus ouve, irmão. Os ouvidos dele não estão agravados. Mas tenha certeza que Ele vai levar em consideração. Se você começar a se dedicar de falar: o meu tempo está corrido, eu vou levantar 5 minutos antes. Vou levantar 5 minutos antes. E vou ofertar esses 5 minutos ao Senhor. Vou tirar esse tempo, não para falar com Deus na correria, para separar o tempo e falar: Senhor, cheguei, agora é só eu e o Senhor. Agora é ser eu, meu Deus, é intimidade. Porque é sobre intimidade. É só você ter intimidade com Deus, buscar ao Senhor, buscar ter conhecimento no seu dia a dia. Se eu não me sentar com um dos irmãos e perguntar: irmão, como é seu nome, onde você trabalha, como você está, como é a
tua família, você tem quantos filhos, eu vou saber da vida do irmão. Eu vou ter intimidade, proximidade com a irmã, da mesma maneira com Deus, irmão. Se você não busca o Senhor, você não conhece intimidade. Não adianta. Aí depois chegar na igreja e querer ter a mesma unção do irmão que está sendo usado na palavra. Ter a mesma unção da irmã que está sendo usada no louvor. Se você não tem dedicado a Deus o mesmo que o irmão e que a irmã está dedicando. Talvez as outras mulheres que estavam na janela, quando depois de uns dias viram Eliseu subindo para a casa da Sunamita, deviam pensar: poxa, por que o profeta escolheu estar na casa dela? Por que o profeta só vai orar na casa dessa mulher? Nós também não estamos aqui. Não foi assim com Miriam e Arão? Por que Deus fala só com Moisés? Porque Moisés buscava o Senhor de uma forma diferente. Aleluia. Mas vamos adiantar aqui para entrar na mensagem. O Espírito Santo de Deus quer trazer para a sua igreja nesta noite. E nós conhecemos que essa mulher ela vai gerar um filho, mas que a tragédia vai se abater sobre a vida dela. Porque nós também nos esquecemos que crente passa tribulação, crente passa prova, crente passa por dificuldade. Servir ao Senhor não nos dá um passaporte para vivermos uma vida apenas de vitória sobre esta terra que jaz no maligno. Seria até buscar algo que não condiz com a palavra de Deus. Porque se ele diz que o mundo jaz no maligno, como é que a gente não vai passar por dificuldade numa coisa que não nos pertence? Nós não estamos no nosso mundo, não estamos na nossa pátria. Somos estrangeiros, e estrangeiros sofrem terra-meio. Tenta ir para os Estados Unidos e viver numa terra onde você não conhece nem a língua. Assim são os crentes dessa terra, irmãos. Porque nós somos daqui. Nosso lar não é esse. Nossa terra não é essa. Então aqui nós vamos enfrentar dificuldades. Para permanecer nesta terra, se mantendo fiel ao Senhor, até que Ele venha nos buscar para o nosso lar definitivo. Então a dor se abate sobre a vida dessa mulher. E aí é o momento em que faz a diferença nas nossas vidas. Se você é casa ou passagem do Espírito Santo de Deus. Porque quem é só passagem num culto alegre, quem é só passagem, só é cheio do Espírito no congresso. No congresso a igreja toda fala em línguas. Mas vamos ver quem fala em línguas no culto na hora do hino da harpa. Na hora da oração. Na hora da consagração. Do joelho no chão. Na hora de orar com o irmão que está chorando. Aí é que você vai conhecer o crente. E aí você vai conhecer o verdadeiro cristão. E você vai ver a diferença do agir de Deus nas nossas vidas. Quando a dor se abate sobre a vida daquele que é casa, que é morada, ele não se desespera. Ela foi para dentro do seu quarto, quando no versículo 19, trazem o menino já nas últimas da sua mão. A palavra do Senhor diz que ela não saiu pela rua com a criança gritando: socorro! Seria a primeira atitude de uma mãe, né? Socorro! Alguém me ajuda! Meu filho está desfalecendo. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que a palavra diz que ela pega o menino e coloca no joelho. Porque o que salva a casa da mãe é o joelho. O que sustenta a tua família é o joelho. O que sustenta a tua casa é o joelho. Não adianta gritar, espernear, contar para o mundo, pegar o telefone e sair pedindo socorro para todo mundo. Põe primeiro no joelho. Leva primeiro para o joelho e apresenta a Deus. Coloca no joelho e busca ao Senhor. Busca Deus e põe primeiro no joelho, que a resposta vem. Quando ela coloca no joelho com esta palavra, é para abalar e para nós sairmos da casa do Senhor com a fé transformada. Porque ela não fala apenas com o crente, ela fala com o crente que está sendo sujeito e colocado na parede, diante da luta, diante da dificuldade, diante da prova, como foi louvado. Não é no dia do riso, essa palavra é no dia do choro. Porque ela coloca ele no joelho, mas no joelho dela ele falece. No joelho dela o Senhor leva. E aí a palavra diz que ela tira. E você lembra quando, no comecinho desta mensagem, essa mulher separou um lugar na sua casa para o profeta?
Glória a Deus. Ela pôs ali uma cama. E naquela cama, naquilo que ela plantou. Por isso que é importante saber o que você planta. Qual a semente que você deixa. O que você tem plantado no reino de Deus. Ela havia plantado na sua casa um quarto e uma cama. Naquela cama ela pega o seu filho e coloca. E sai. Eu já pus no joelho, mas agora eu preciso buscar Deus de outra maneira. Porque às vezes nós pensamos que o orar é a única coisa que Deus espera de nós. Mas a oração é exatamente isso. Orar e ação. Ser juntos os dois. E a oração. Nós oramos, mas fazemos a nossa parte. Nós oramos, mas nos colocamos em movimento. Você ora e depois se coloca de pé e vai atrás de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus vai te guiar para fazer. Porque às vezes nós dizemos, eu estou orando, mas não estou fazendo mais nada. E o Espírito Santo de Deus está te direcionando, filha, toma a direção da direita aqui, faz assim, toma essa estratégia, toma. E você está lá, estou orando, de olho fechado, não estou enxergando mais nada. Irmão, nós temos duas partes na vida, o espiritual. E temos também o material que precisamos agir. Precisamos agir para que o Senhor veja em nós. Deus não tem compromisso. Deus não chama quem não tem coragem de pôr a mão no arado. Quem fica somente esperando. Não, Ele quer ver o movimento. Ele quer ver você se colocar em movimento para o céu vir em seu favor. Ela deixa a criança e ela sai. Mas ela sai, a postura desta mulher. Oh, Senhor, tem faltado no meio do povo de Deus. A postura do cristão. A postura do cristão. Você como cristão, você é chamado, é pastor, não é pregador. Você como cristão é chamado para a sua vida ser um testemunho de Cristo. E o testemunho do cristão é glorificar a Deus através da sua vida. Esta mulher tinha ao seu redor pessoas que viram ela separar um quarto para o profeta, que viram o profeta entrar e sair da sua casa todos os dias. Você já pensou essa mulher saindo agora e gritando de tragédia? Aconteceu uma tragédia, estou desesperada, onde está Deus? Deus não está na minha vida. Você já pensou? Que testemunho ela estaria dando do Senhor? Mas ela sai como uma rainha, digna de ser uma Esther, de cabeça erguida. Prepara a jumenta, que eu tenho um destino. Você sabe o destino que você tem? Como alcançar aquilo que o Senhor determinou para a tua vida? É necessário ter foco, joelho no chão, coragem para se colocar em movimento e fazer, ter um foco. E o teu foco é o céu, é o Senhor, é buscar a Deus. E ela sabia onde estava aquele que veio até ela e trouxe aquela criança. Ela se coloca sem show, sem se vitimizar. Ela podia. Ela podia, pastora. Chegar diante de todo mundo, se colocar como uma vítima da vida. Ai, porque o Senhor fez assim, porque o Senhor vai ensinar. Ela saiu até na dor, dando testemunho de uma mulher que tinha fé naquele que lhe prometeu. Deus. Ela não aceitou a morte do seu sonho. Ela não aceitou a morte daquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Hoje, infelizmente, nós vemos que antes mesmo de acontecer, nós já estamos declarando, não tem jeito. Foi falado aqui. Meu Deus. A nossa irmã tem um testemunho de que a própria mulher dizia, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem salvação. Esse aí não tem como fazer. Quem te disse? Quem disse que para Deus existe agora o impossível? Existe alguém que o Senhor, se Deus disse eu tenho um plano, eu tenho salvação, eu tenho algo para fazer, ei, mas não te preocupa, Ele vai alcançar, Ele vai libertar, Ele vai transformar e Ele vai usar, porque Ele é Deus. Aleluia! Para de matar o teu milagre, para de declarar morte naquilo que Deus diz que é vida.
Ela teve o entendimento, eu não vou aceitar. Obrigada, Deus. Eu vou atrás daquele que tem algo para me dizer. Mas só para aquele. O Espírito Santo nos dá um ensinamento através desta palavra. Que nós temos que vigiar. Com quem você desabafa. Com quem você fala os teus sonhos. Com quem você fala das tuas promessas. Porque às vezes você pensa que você está desabafando. Que eu vou chegar aqui na irmã. Como é seu nome? Tainá. Tainá. Eu vou chegar aqui na irmã Tainá e vou contar, e vou falar, eu estou perdendo tempo de fazer aquilo que o Senhor tem para me fazer, irmão. A irmã pode me emprestar o ouvido com todo amor, mas o que é que isso está edificando a minha vida e aquilo que eu preciso? Em nada. Não adianta, irmão, eu vou sair do foco. Muitas vezes o papo vai ficar tão bom que vai tomar o meu tempo. É E o verdade. inimigo, ele lança coisas em nossa vida para nos distrair, para nos tirar do foco daquilo que nós temos para fazer. Ela tira um destino e ela não permitiu que nada a tirasse do seu destino. Eu tenho que chegar até Eliseu e ninguém vai me parar. E a palavra do Senhor diz que o marido diz para ela assim: vai fazer o que lá hoje, mulher? Hoje nem é dia de festa, nem é dia de culto, nem é lua nova, nem é festa nenhuma. Vai fazer o que lá? E ela diz: não tem problema, eu vou assim mesmo. Lembra do cego Bartimeu? Ei, fica quieto. O mundo quer te calar. Às vezes você quer abrir a sua boca e agradecer. Ai, eu estou vendo Deus operar na minha vida. Vem logo um enviado e dizer: calma. Se eu fosse você, eu esperava mais um pouco para glorificar. Cuidado, irmão, vigia. Vigia com a boca. Declara diante de Deus, vai até o profeta, vai até o teu Senhor. Se está tendo algum problema, presta atenção nessa palavra. Ela recebe o milagre, mas por um momento parecia que o milagre estava escapando pelos maus do seu dedo. Ela aceitou aquela situação. Ela disse: peraí, não foi assim que Deus prometeu. Não foi assim que o Senhor falou. Eu vou atrás daquele que tem algo para me dizer. Porque se eu ficar aqui perguntando para Rose: ô Rose, por que está acontecendo isso na minha vida? O que ela pode me responder? Vai direto na fonte. Até se você tem um questionamento, vai direto na fonte. O Senhor, Ele responde. Ele responde cada palavra, cada questionamento. Ele responde até o que você não sabe falar. Até a palavra que não sai da tua boca, Deus responde. Porque Ele sonda o teu coração, porque Ele sonda o teu pensamento. E Ele traz a resposta. Ela olha para o marido e diz: não tem problema, eu vou assim mesmo. Ah, você está indo para o culto e não está resolvendo? Não tem problema, eu vou continuar indo. Você está orando, está buscando, fez a campanha e nada aconteceu. Não tem problema, eu vou permanecer buscando. Você está fazendo tudo direitinho, mas cadê o teu Deus? A doença veio, o desemprego aconteceu, a separação das portas. Não tem problema, eu vou permanecer confiante naquele que me prometeu. Eu vou permanecer buscando no meu Deus que me prometeu. E ela vai. Ela não se deixa enganar nem com aquele que era ajudante do profeta. Geazi chega e diz: não, quero falar direto. Aleluia. Eu preciso conversar direto. E quando ela chega diante dele, aí ela expõe o seu coração. É aí o lugar de expor o que vai no seu coração. Tem louvor que diz: quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Se a tua lágrima faz o céu se movimentar, se a tua lágrima tem o poder de mover o coração de Deus, não perca tempo chorando no lugar errado. Não perca tempo desabafando no lugar errado. Chora para o Senhor teu Deus. Confessa a Ele as tuas dores. Confessa
Confessa a Ele aquilo que tem se passado na tua vida. Chegue diante de Deus com autoridade de filha. Que foi o que ela fez? Acaso eu te pedi algo? Acaso o Senhor vai permitir o engano na minha vida? Por acaso o Senhor vai deixar que aconteça do inimigo tomar aquilo que o Senhor me prometeu? Aleluia. É assim que ela chega diante de Deus orando, com todo o seu coração rasgado. E a palavra do Senhor é clara que Deus não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. Eliseu se levanta para nós adiantarmos aqui e acompanha essa mulher. Ele vai com ela até a sua casa, porque a palavra do Senhor nos dá o entendimento de que quando ela chega diante de Eliseu, ele lhe revela assim, quando Geazi diz: lá vem a sunamita. E eu perguntei, mas ela disse que vai tudo bem. E quando ela chega, Eliseu diz assim: o Senhor havia me escondido. Precisou ela revelar. Às vezes a gente está na igreja e acha que os pastores têm a obrigação de saber tudo o que se passa. E aí, mas o pastor não está vendo o que está se passando? Quem vê tudo é Deus. Quem vê todas as coisas é o Senhor, não é a pastora. Não é a pastora, é o Senhor lá no céu. E Ele revela segundo a sua bondade e misericórdia. Quando é para ser revelado. E quando não é, Ele não vai revelar. Ele não vai mostrar. Porque Ele é Deus, não é fofoqueiro. É diferente, irmão. Ele é Deus. E as coisas de Deus são para o tempo que é necessário, não é para o tempo que a gente quer. Ela está diante de Eliseu. Eliseu foi o profeta que chegou na sua casa, abençoou, a madre se abriu, a criança veio, mas o Senhor ocultou de Eliseu o que estava se passando. Eliseu era o profeta sobre a terra, mas não sabia o que estava se passando com ela. Até que ela rasgou o coração, até que ela chegou diante dele e lhe contou o que se passava, para ele levantar com ela e, debaixo da autoridade de Deus, resolver aquela situação. Então tem momentos que nós precisamos abrir. Hoje em dia, irmãos, a gente vê, nem só de hoje não, desde os tempos que eu congregava, que não era nem diaconisa na igreja ainda, já vi muitas vezes no meio dos cristãos, dos irmãos dizendo assim: eu não vou falar nada que eu quero ver se o pastor é homem de Deus. Eu não vou falar nada que eu quero ver se o Espírito Santo não vai revelar. Mas é macumbaria. Aleluia. Isso é macumbaria, isso não é de Deus não. O Senhor não revela as coisas de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, na hora que nós achamos que Ele tem que revelar. Ele revela para o propósito do reino dEle, não é para o propósito da minha vida. A minha vida particular não é para o Senhor, a única coisa que o Senhor tem para se ocupar. Ele vai revelar nos casos de necessidade. A revelação é para a edificação da igreja, é para edificar um irmão que necessita daquilo. Não é algo banalizado sobre a terra, não. Nós não podemos viver confiantes apenas na revelação. Nós precisamos buscar na palavra, estar fundamentados na palavra de Deus, naquilo que sai da boca do Senhor. Porque às vezes o Senhor oculta o profeta para você buscar a palavra. Deus oculta o profeta para você dobrar o joelho e buscar o Senhor em oração. E Ele entrar com providência na tua vida. Porque agora até adorando ao Senhor, a gente quer mamãozinho contadinho com açúcar. Eu vou sentar, Deus tem que revelar, Deus tem que fazer, Deus tem que operar. É muito Deus tem, menos eu faço. Onde está a nossa parte, irmãos? Nós precisamos fazer o nosso. Se levantar como essa mulher se levantou, secar as lágrimas com a barra da saia, se for preciso. Está doendo, enxuga no punho da camisa e depois de pé vai caminhar. E enquanto você caminha, o Senhor opera. Enquanto o Senhor caminha, Deus trabalha. Para de ficar prostrado no canto. Deixa o Senhor te pegar no meio do caminho. O Senhor escolhe aqueles que não têm medo de se colocar na disposição dele. É tempo de despertar da igreja do Senhor. Está doendo, mas eu vou fazer. Irmão, isso aqui que a gente tem na mão para ler. Pega o Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos para lá. Não foi escrito quando ele estava na praia, não. Não foi escrito quando ele estava no resort. Foi escrito nas cadeiras. Foi escrito debaixo de açoite.
Foi escrito debaixo de sangue, lágrima, choro e dor. Mas eles deixaram a sua dor. Eu vou escrever para a igreja. Eu vou escrever para a igreja, porque a igreja precisa de consolo. Eu vou escrever para a igreja, para eles saberem que ainda debaixo de dor é melhor servir a Cristo. Eu vou comunicar à igreja para eles não se entristecer porque eu estou preso, para eles entenderem que ainda que este corpo corruptível passe por dificuldade, o meu interior se renova em Cristo e eu permaneço fazendo a vontade dele. Em meio a cadeias eu adoro, no meio da dor eu glorifico. Aleluia. Porque nós queremos ser tratados como criança eternamente, como esse bebezinho, mas ele vai crescer, irmão. Hoje ele está aqui no colo da mamãe, é leitinho, é dengue, todo mundo querendo pegar no colo. Eu quase peguei e falei, deixa eu ir embora. A diaconisa Karen já passei por essa criança. Mas essa criança cresce. E hoje, o cuidado que a mãe dispensa, daqui uns aninhos, 1 aninho, 2 aninhos, ela vai começar a deixar ele caminhar sozinho. Ela não vai passar a vida inteira pegando uma criança de 10 anos e tomar madeira. Não. Ela vai começar a dar alimento, ela vai começar a permitir até que ele tome um estômago para ele aprender a caminhar. Ela vai começar a permitir. Não pode pôr o dedo aí. Não pode pôr o dedo. Não, coloca. Depois que você colocar, você vai ver que não pode. É assim, irmãos. E assim o Senhor comigo e contigo. O tempo do leitinho não dura para sempre, não. O tempo inteiro quer estar na presença. Ai, Deus tem que fazer, chega. O Senhor diz que é tempo de despertar. É tempo da igreja amadurecer. Porque se não estivermos maduros, não vamos suportar os dias maus que estão por vir. Porque se tiver crente na terra, esperando dias bons, irmão, Deus me trouxe para te dar uma triste notícia. Não vai ter. Não vai ter. A palavra do Senhor diz que os dias vão ficar cada dia mais difíceis. E por isso o Pai está nos preparando para que nós possamos resistir no dia mau. E quem está acostumado com leitinho morno, com todinho prontinho no copo, quando chegar o grande momento, não vai aguentar. Vai trocar sua coroa por um copo de leite morno. Vai fazer como Esaú e trocar a sua primogenitura pelo primeiro prato de leitinho com bacon. Não, irmão. Crente tem que estar preparado para passar o que tiver que passar sobre a terra. E Deus está falando comigo, glória a Deus. Deus está falando, glória a Deus. Deus está operando, glória a Deus. E Deus está em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que nós damos testemunho do Senhor sobre a terra. E aí você move o coração de Deus quando você, em obediência, segue os passos que o Senhor te direciona. Porque Ele fala com a igreja. Ele fala com você. Quando você acorda, Ele já está te dando direção. Se você começar a pegar um dia só, pega só um dia, na sua mente, quietinho no canto, começa a pensar. Eu acordei e eu fiz assim. Todas as coisas que der errado, lembre-se que você ouviu algo lá no fundinho te dizendo para não fazer. Você insistiu em fazer. Mas não quer dizer que Deus não estava com você no caminho. Todas as vezes que nós falhamos, é porque somos desobedientes. Porque não damos ouvido à voz de Deus. Porque Ele fala conosco em todo o tempo. O Senhor permanece guiando o seu povo. Ele permanece à nossa frente nos dando orientação. Nós precisamos estar atentos. É que às vezes eu estou tão preocupado, olhando para o lado, que Deus não está usando a irmã para falar comigo. Deus não está usando o irmão para revelar. E Deus está aqui do lado falando, lembra os discípulos no caminho de Emaús? Eu estou aqui, ó. Ai, o meu Senhor, se o meu Senhor, se o meu Senhor. E o teu Senhor está ali do lado. Deus, aleluia. E ouça o que Ele tem para dizer. E essa mulher ouviu. O tempo todo ela esteve atenta a cada sinal. Deus te dá sinais. Deus te dá direcionamento. Deus é o mesmo Deus. Ele guia o seu povo. Ainda hoje há uma coluna durante o dia te guiando para impedir que o mal venha sobre a tua vida e te moleste. Ainda hoje, no meio da mais densa treva e escuridão, o Senhor ainda levanta a coluna de fogo para guiar o seu povo sobre a terra. A diferença é que hoje nós estamos mais atentos ao movimento do Espírito Santo. É verdade. Porque aquele povo
Aleluias. No deserto, ficava assim, ó, tenda armada. Como é que diz no mundo? É um olho no gato e o outro no peixe. Era um olho aqui preparando o pão e o outro olho para ver se a nuvem se mexia. Se mexer, eu tenho que caminhar. Eu tenho que pegar tudo e correr, porque eu tenho que acompanhar aonde Deus está mandando eu ir. Você está atento ao que o Senhor tem falado? Ao movimento da nuvem de Deus sobre a tua vida, diante do teu caminho? Porque se nós permanecermos com o nosso olhar no foco, nós vamos ver o Senhor direcionar como direcionou o profeta. Pode deixar, Geazi, que esse aqui agora o Senhor me revelou. Tenha o teu coração tranquilo. Descansa no Senhor. No tempo certo Ele revela. No tempo certo Ele fala. No tempo certo Ele trabalha. No tempo certo Ele revelou ao profeta. Vai com ela e opera aquilo que ela veio buscar. No tempo certo. A criança já estava no lugar certo, esperando o profeta chegar e operar. E veja que Geazi tentou, né? Geazi tentou. Mas se não está na direção de Deus, quantos irmãos e irmãs se perdem porque estão aqui na igreja abençoada, guiada direitinho por Deus, os pastores no joelho na oração buscando, mas não tem o tanto de revelação que queria, não tem as coisas do jeito que acha que tinha que ser. Eu vou ali do lado, porque ali estão fazendo diferente. Ali está fazendo de forma diferente. Ali revela, ali fala. Se eu estivesse lá era assim. E aí nada acontece. Geazi entra no quarto. Tenta colocar a criança novamente. Jesus, aleluia. Só que a vida não volta. Porque o Espírito está sobre quem Deus ordena que esteja. Não é sobre quem eu quero. Precisou esperar o momento, a hora e a pessoa. Não fique baseado nisso. Não se deixe levar pela aparência. Permaneça seguindo aquilo que o Senhor põe no coração. Porque quando ela chega com o profeta se deita sobre a criança. E a palavra do Senhor diz que a vida que havia nele passa para aquela criança. E ele devolve àquela mulher aquilo que ela buscava. Não tem morte sobre a sua vida. Os teus sonhos, os teus planos, aquilo que o Senhor declarou, aquilo que Deus tem dito sobre a tua vida, permita que permaneça vivo. Não deixe o inimigo matar com pensamentos errados, lançando comichão nos seus ouvidos, colocando dúvida, porque outra dúvida Deus não opera. E aí quanto mais você duvida, menos você vai ver acontecer, porque o Senhor não vai operar. Aí você vai permanecer dizendo, não falei? Nada vai acontecer, porque olha aí, mas não está acontecendo por causa da dúvida. Então não permita. Mantenha-se firme na direção que o Espírito Santo de Deus tem para você, tem para a sua vida. E tenha certeza que ainda que tenha a aparência de que não tem mais solução, o Senhor diz, ainda tem vida aí. O Senhor diz, eu posso fazer voltar a viver. Amém? Até aqui foi o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração. Eu deixo essa palavra com a igreja e agradeço pela minha oportunidade. As palmas exaltam o nome do Senhor. Amém?